dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Ainda dando continuidade a essa série de exposições que eu tenho feito sobre liderança cristã, em virtude da eleição para presbíteros e diáconos que teremos no final desse mês, eu os convido a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Nós temos visto que à medida que os apóstolos eles foram plantando igrejas no Novo Testamento, eles foram então organizando um sistema plural de liderança formado por presbíteros que exerciam a supervisão do rebanho. A palavra presbítero, bispo e pastor, nós vimos que são termos sinônimos, e também por diáconos, que são servos. Esses dois ministérios, o ministério da palavra e da misericórdia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as qualificações daqueles que são escolhidos. 1 Timóteo 3, de 1 até o versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Como eu sempre digo, um bom ouvinte tem um olho no pregador e o outro na Bíblia. Vamos orar ao Senhor, rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão especial, quando estamos na presença do Senhor para Te cultuar, para Te adorar, e também agora para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos oriente em tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Escolhas. Todos nós na vida sempre temos que fazer escolhas. Algumas escolhas são menos relevantes, têm menos implicações para a nossa vida. Algumas escolhas, elas têm muitas implicações. A escolha da profissão, a escolha do cônjuge, a escolha de uma carreira, a escolha dos nossos representantes governamentais, mas nenhuma escolha tem tanta importância para nós que somos cristãos do que a escolha daqueles que são e serão os líderes da igreja. Isso tem uma profunda implicação na vida da igreja e na nossa vida também, que fazemos parte de uma igreja. Líderes fiéis, eles garantem que a igreja
continue fiel ao Senhor. Líderes infiéis, com certeza, levam o povo de Deus à infidelidade. Nós temos visto exatamente isso, quantas coisas terríveis são feitas hoje em nome de Cristo, por muitos ditos líderes cristãos. E aqui nós aprendemos, através desse texto, quais são as qualificações de alguém que almeja ser um líder cristão. Isso é importante para aqueles que já são líderes cristãos, para ver se nós de fato temos essas qualificações e devemos buscar essas qualificações, mas isso também é importante para aqueles que almejam ser. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Ele vai apresentar uma lista para as qualificações dos presbíteros e diáconos. O apóstolo Paulo também vai fazer isso na carta de Tito, quando ele escreve a Tito. Paulo também vai trazer uma série de instruções. Mas aqui, com certeza, em 1 Timóteo, é aquela mais completa. Antes de explicar esse texto, seria importante nós entendermos o contexto que levou Paulo a escrever essa carta a Timóteo. Timóteo foi um companheiro de Paulo, um filho na fé, e ele, aliás, funcionava geralmente como um delegado apostólico. O que é que significa isso? Geralmente, quando o apóstolo Paulo plantava uma igreja, era muito comum ele deixar os seus delegados apostólicos, às vezes Timóteo, às vezes Tito, enquanto Paulo, então, se dirigia a outra localidade, eles ficavam, então, organizando a vida da igreja. Eles funcionavam como uma espécie de pastores. Então, eles tinham essa função de organizar aquele grupo cristão que estava nascendo, e a função também era de estabelecer liderança, os presbíteros e os diáconos. Esse é o sistema que nós vamos encontrar na igreja apostólica. A igreja, então, elege esses presbíteros e diáconos. A igreja apostólica, ela tem essa grande preocupação de lembrar que a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Então, é importante essa pluralidade de presbíteros. Então, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. E Paulo, então, escreve para Timóteo, trazendo uma série de instruções, e dentre essas várias instruções, Paulo, então, instrui como ele deveria instruir a igreja na escolha dos presbíteros e diáconos, da liderança cristã. Era muito importante isso. E aqui, no capítulo 3, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo elencando essas características desses líderes cristãos. Então, era o dever desses delegados apostólicos em cada igreja. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo a Tito, onde Paulo diz o seguinte: olha, Tito, em cada igreja você deve constituir presbíteros. As igrejas precisavam de líderes cristãos. Era importante estabelecer uma liderança exemplar e qualificada em cada igreja plantada. Então, é assim que funcionava no período apostólico. Não existia um único pastor que governava em nome de todos. Os apóstolos não existiam, obviamente, eles não plantavam igreja e colocavam outros apóstolos. Os apóstolos precisavam ser testemunhas da ressurreição. Nós não temos mais apóstolos hoje. A palavra bispo, presbítero e pastor, nós já vimos aqui que eram termos sinônimos. Presbítero era o ancião, ele precisava ser alguém mais maduro. Bispo era a função de supervisionar aquele rebanho e de pastorear, essa metáfora do pastor. E além deles, esse ofício do presbítero significava o governo, existia os diáconos, que cuidavam, obviamente, dos necessitados, daqueles que precisavam de ajuda, de apoio. Nós falamos isso no domingo passado. E aqui nós vamos encontrar as qualificações dos supervisores e dos servos. Paulo vai usar duas palavras gregas aqui que significam exatamente isso. Primeiro, no versículo 1, ele vai falar a respeito, no versículo 2, a respeito do bispo, do supervisor. Esses supervisores, esses presbíteros, esses pastores, quais são as qualificações dele? E logo em seguida, a partir do versículo 8, ele vai falar a respeito dos diáconos. Então, se nós tivéssemos que dar um tema que represente muito bem a tese principal, o argumento principal do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, do versículo 1 a 13, um tema seria os requisitos para os ofícios de presbíteros e diáconos. 2 pontos: líderes exemplares e qualificados. Repetindo, para aqueles que quiserem notar no boletim, os requisitos para os ofícios de presbítero e diácono, líderes exemplares e qualificados.
Há 4 ideias no argumento do apóstolo Paulo. É muito lógico, você pode acompanhar comigo. No versículo 1, ele vai falar do desejo e a excelência do ofício de presbítero. É isso que Paulo vai falar no versículo 1. Do versículo 2 até o versículo 7, Paulo vai mostrar as qualificações necessárias para os presbíteros. Do versículo 8 a 10, Paulo vai mostrar as qualificações dos diáconos. No versículo 11, ele vai falar a respeito do dever das esposas desses oficiais, as mulheres deles. Paulo, então, vai trazer algumas instruções para elas. E, em último lugar, no versículo 12 e 13, Paulo, então, retoma as qualificações dos diáconos. Paulo, então, retoma no versículo 12 e 13 as qualificações dos diáconos. Então, vamos agora seguir aqui esse argumento do apóstolo Paulo. Primeiro, no versículo 1, nós vamos ver o desejo e excelência do ofício de presbítero. Observe que no contexto, Paulo já havia falado a respeito do culto nos versículos anteriores, o papel dos homens e das mulheres no culto cristão. E agora, então, ele vai falar no versículo 3, aliás, no capítulo 3, no versículo 1, a respeito das qualificações desses líderes. Como é que ele começa? Veja a primeira palavra, fiel é a palavra. É assim que Paulo começa. E o que significa isso? Fiel é a palavra. Por que Paulo está usando essa frase? Geralmente, quando o apóstolo Paulo queria dizer uma coisa muito séria, solene, importante, ele usava exatamente esse termo, fiel é a palavra. Algumas vezes ele diz assim, fiel é a palavra e digno de toda aceitação. Ele está dizendo, o que eu vou dizer agora, Timóteo, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, de alguma forma, é uma expressão que nos chama a importância, que tinha essa função. E o que era importante que o apóstolo queria dizer? Veja o versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, a primeira coisa, Paulo diz, se alguém deseja ser um líder cristão, isso é uma coisa maravilhosa. Essa palavra que ele usa aí, no sentido de aspirar, literalmente a palavra grega que Paulo usa aqui, é a ideia de desejo, no sentido positivo. É interessante que no mundo greco-romano que Paulo viveu, essa palavra tinha um aspecto bastante negativo, dos desejos ruins. Às vezes na nossa língua também tem esse significado, desejos egoístas, mas existem desejos e vontades boas, positivas. É isso que Paulo está dizendo, se alguém deseja ser um líder cristão, a palavra episcopado é um supervisor do rebanho de Cristo, Paulo diz que isso é uma obra excelente. Essa é a maior honra de um cristão. Então, se você almeja ser um presbítero, quer seja docente, como um pastor, como nós chamamos, ou regente, que faz parte do governo da igreja, isso é uma coisa maravilhosa, não há nada de ruim nisso. Isso é muito bom. Na verdade, os homens cristãos, pelo menos a maioria, deveriam ter esse desejo. Eu gostaria de servir a Cristo. E se a igreja um dia me eleger, me escolher, isso seria a maior alegria da minha vida. Paulo disse, se alguém almeja isso, isso é uma coisa boa. Então, de alguma forma, o apóstolo começa mostrando que isso não é uma coisa ruim. Ele, de alguma forma, quer tirar aquele aspecto negativo que muitas vezes nós temos quando nós pensamos em liderança. Paulo diz, isso é maravilhoso. Mas observe que logo em seguida, no versículo 2, Paulo vai dizer, é necessário, portanto, isso é muito bom, mas é preciso ter algumas qualificações. É necessário, portanto, e aí ele diz que o bispo, e aí Paulo então começa a elencar uma série de qualificações. São 16 qualificações que Paulo elenca que um presbítero, que um bispo deve ter. Um supervisor da igreja, ele precisa ter essas qualificações. Qual é a primeira qualificação? E antes de falar dessa qualificação, eu quero fazer aqui um apêndice para dizer uma coisa. Quando nós lemos essas qualificações, às vezes nós achamos que Paulo vai falar a respeito de um Superman, um homem bem dotado, alguém infalível, alguém com dotes sobre-humanos. Não. A primeira coisa que nós aprendemos é que, quando nós olhamos para essas qualificações, nós descobrimos que elas não são nada demais. São qualificações que todo homem cristão deveria ter. Então, se você é um homem crente, servo de Deus,
Essas qualificações deveriam estar na sua vida. Se não estão na sua vida, alguma coisa está errada. Essas são qualificações simples, normais, o que se espera de um crente, de um homem cristão. Nada demais. Então, mesmo aqueles que estejam aqui ouvindo, digam, bom, eu não tenho essa pretensão de ser um líder, um presbítero, um diácono, bom, mas você deveria ter a pretensão de ter essas qualificações. É o que todo bom homem cristão deveria ter. Então, quais são essas qualificações? A primeira que Paulo diz, veja aí no versículo 2, primeiro, que ele deve ser irrepreensível. É necessário que em todas as coisas ele seja irrepreensível. E o que é irrepreensível? Literalmente, essa palavra que Paulo usa é uma coisa sem mancha. Eu não sei, quando você olha para uma coisa e às vezes você vai ver um tecido, uma roupa, quando você observa uma coisa que tem muita mancha, você diz assim, tem muita falha. Não é bom. Não é assim? Você olha para um carro e vai comprar um carro e você olha, rapaz, esse carro parece um mamãozinho, como o pessoal diz, cheio de massa, todo arranhado. Tem falha demais. O que Paulo está querendo dizer não é que um líder cristão, um crente, ele não vai ter falhas. Mas é que quando nós olhamos para a vida dele, nós não vemos muitas manchas, nós vemos ele como uma pessoa irrepreensível. Essas falhas são difíceis de enxergar. É uma pessoa exemplar, uma vida exemplar, um homem exemplar. Essa é a primeira característica. E essa primeira característica é importante porque, de alguma forma, ela vai permear todas as demais características elencadas pelo apóstolo Paulo. Ele tem que ser um homem com uma vida exemplar. Se não for, ele não serve para ser um presbítero. Ele não serve. Ele pode ter posição, dinheiro, riqueza, talento, PhD, ele pode ser o que for, mas se não for uma pessoa irrepreensível, não serve. Não serve. A segunda característica é que ele deve ser esposo de uma só mulher. E você pode imaginar, bom, isso significa que eles podiam ter mais. Bom, é bom lembrar que Paulo está vivendo no contexto da poligamia, poliandria, existia uma série de coisas na época dentro do Império Romano. E uma das coisas que o cristianismo vai fazer é exatamente romper com essas ideias. E o próprio Jesus vai mostrar que o padrão de Deus em Gênesis é um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Deus não criou 3 sexos. Deus criou apenas 2, um homem e uma mulher. Deus criou a família de uma forma profundamente planejada, com características distintas. Nós homens não somos iguais às mulheres, nós somos biologicamente, emocionalmente diferentes. E vocês, mulheres, não são iguais aos homens. Não importa o que vocês escutem. Só precisa olhar a Bíblia, olhar a ciência e olhar para vocês mesmos, que vocês vão perceber essas diferenças. E essas diferenças foram planejadas por Deus para se complementarem. E é por isso que a Bíblia ensina não o igualitarismo, mas o complementarismo. E uma das características, então, desse bispo, desse presbítero, é que ele fosse um homem na família, um homem esposo de uma só mulher. É possível que alguns até tivessem se convertido, tivessem mais de uma esposa. Paulo vai dizer assim, agora, nas igrejas cristãs, esse deve ser sempre o padrão, esposo de uma só mulher. E o apóstolo Paulo, então, continua, além dessa fidelidade e pureza sexual, e obviamente isso também estava na mente de Paulo, quando ele diz esposo de uma só mulher, é alguém que não fosse devasso, um homem fiel à sua esposa, um homem que casasse e que não vivesse na devassidão, ele precisava ser esposo de uma só mulher. A outra característica que ele diz aí, é que ele deve ser temperante. Essa palavra temperante significa literalmente na língua grega sóbrio. Essa palavra era usada, tudo indica que Paulo está usando no sentido metafórico, porque essa palavra era usada no sentido da sobriedade em relação ao vinho. Quando você bebe, você se torna descontrolado. Então Paulo diz que um líder cristão ele precisa ser uma pessoa sóbria. Um líder cristão descontrolado é um caos. Uma pessoa que fala sem pensar, que age no instinto, age no impulso, essa pessoa não tem condições de ser um líder cristão. Ele precisa ser uma pessoa temperante, controlada. Ele não pode deixar que as suas emoções simplesmente o descontrolem, em nenhuma circunstância.
A outra característica que Paulo diz aí, observe na Bíblia, ele deve ser sóbrio. Interessante, essas duas palavras se parecem muito, mas sóbrio, essa palavra literalmente tem um sentido de equilibrado, prudente, moderação, discreto. Um homem prudente, aquele que pensa, reflete, não age no impulso, não fala sem pensar. Essa é a característica de um homem cristão. Ele precisa ser temperante e sóbrio, ele precisa ter um controle emocional. Se ele não tiver isso, como é que ele vai lidar com os inúmeros problemas, as inúmeras situações que surgem dentro de uma igreja? Ele precisa ser alguém temperante, controlado e sóbrio, equilibrado, prudente. Quando você vê uma pessoa que fala demais, fala sem pensar, age no calor das emoções, isso não é bom. Não tem condições. E Paulo continua, ele deve ser também hospitaleiro, ou seja, alguém que gosta de receber pessoas. Era muito comum, sobretudo dentro do cristianismo, nós vamos encontrar também na primeira epístola de João, muitos cristãos itinerantes, muitos que iam, às vezes levavam as cartas apostólicas, irmãos que visitavam uns aos outros. Eles não tinham templos como nós temos, não havia essa liberdade religiosa na época. Então era muito importante que aqueles irmãos ficassem na casa de outros irmãos, que existisse a hospitalidade cristã. Então eles precisavam ser hospitaleiros, que amam hospedar, receber pessoas, que tratam bem as pessoas quando vão na sua casa. A hospitalidade é uma característica muito importante para um líder cristão. Mas além da hospitalidade, e aqui nós temos a primeira característica que nós podemos chamar, que não é comum a todos. Qual a característica é essa? Veja aí, ele precisa ser apto para ensinar. Veja, um líder cristão, ele precisa ser apto para ensinar. Para ensinar, ele tem que aprender. Ou não é? Você ensina sem estudar, você ensina sem saber. Então, um líder cristão, um presbítero, ele precisa ser um homem de estudo. Ele precisa ser um homem que gasta tempo lendo e estudando a Bíblia, outros livros, se aprofundando no conhecimento, para que ele tenha condições de ensinar. Ele precisa ter condições de ensinar. Ensinar os outros de forma pública, no caso dos docentes, através da pregação da palavra. E ele precisa também ter condições de ensinar quando as pessoas buscam aconselhamento. Quando vocês procuram um presbítero, ele precisa abrir a palavra de Deus e ser apto para ensinar vocês. É por isso que nas igrejas presbiterianas, os presbíteros docentes, que são chamados de pastores, nenhum deles hoje é ordenado em menos de 5, muitas vezes, anos. Quando alguém diz, eu quero me tornar um presbítero docente, um pastor, ele passa 1 ano de observação, 4 anos de seminário, volta, é licenciado, 1 ano de observação, para depois ser ordenado. É um longo período. Ele precisa aprender as línguas originais, o grego, o hebraico, onde a Bíblia foi escrita. Hoje em dia, é muito comum, as pessoas, como eu disse outro dia, eles alugam uma garagem, compram 30 cadeirinhas dessas brancas e aí se dizem pastor. Sem a menor condição. Fazendo as interpretações as mais equivocadas e esdrúxulas possíveis. Paulo diz assim, não, um líder cristão, ele precisa ser apto para ensinar. No versículo 3, ele vai dar outra característica, ele diz que não pode ser alguém dado ao vinho, a palavra, literalmente, é uma pessoa apegada a alguma coisa. Obviamente, a Bíblia não diz que nós devemos ser completamente abstêmios, não é isso. Mas a Bíblia vai falar a respeito do perigo da embriaguez. É um grande perigo, embora no contexto que nós vivamos, hoje, em nosso país, muitas vezes é melhor ser abstêmio. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que um líder cristão, ele não pode ser uma pessoa apegada ao vinho, ele não pode ter nenhum tipo de vício. Ele não pode ser uma pessoa descontrolada, e o vinho tem essa capacidade de levar os homens aos vícios, ao descontrole, não pode ser apegado ao vinho. Ele continua, não violento. Literalmente, essa palavra significa a ideia de um descontrole emocional, uma pessoa violenta, uma pessoa que rompe as suas emoções, que grita e berra com as pessoas. Não funciona assim. Um líder não pode ser uma pessoa violenta. E aqui, Paulo vai usar pela primeira vez uma característica muito comum do seu argumento, que era o não e o mas. Ele vai assim, não dado ao vinho, não violento, mas
o oposto disso, cordato, ou seja, equilibrado, pacífico. É interessante que essa palavra, uma pesquisa rápida que eu fiz, essa palavra cordato naquela época do Império Greco-Romano era usada muito para os juízes. Os juízes e os governadores deviam ser, os romanos diziam, pessoas cordatas, bradas, pacíficas, porque se você vai resolver um problema, chega duas pessoas e você não é uma pessoa cordata, sensata, para ponderar, para analisar, você não consegue fazer nenhum juízo de valor. Então, é importante que um presbítero ele seja alguém equilibrado, cordato. Outra coisa, inimigo de contendas, não contencioso, não cheio de confusão. Porque, veja, a igreja é formada por pecadores, são pessoas reais. Líderes precisam lidar com as situações mais diversas, problemas de família, problema entre esposo e esposa, pais e filhos, e é preciso então que ele seja alguém não contencioso, não cheio de confusão, não implicando por cada detalhe. Não serve para ser um presbítero. Paulo continua, agora, não avarento, não alguém que tenha amor ao dinheiro. Isso é o que mais ocorre hoje. Líderes cristãos, que se dizem líderes cristãos, que se tornam pastores muitas vezes apenas para espoliar o rebanho, as pessoas. Quantas coisas terríveis nós vemos pela televisão, pela mídia. E Paulo diz que uma das características de um líder cristão é que ele não pode ser avarento, ele não pode ter amor às coisas materiais, a bens materiais, não avarento. Paulo então continua dizendo no versículo 4, veja comigo, ele também deve governar bem a própria casa. Ele deve ser um líder na sua família, porque se ele não governar, se ele não exercer liderança na sua própria casa, como? Paulo vai dizer, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se ele não consegue, se ele não é apto para governar a sua própria casa, como ele vai governar a igreja de Deus? Essa é uma característica importante. Líderes cristãos são homens que são líderes do seu próprio lar. É isso que Paulo está ensinando, essa é uma característica fundamental. No versículo 6, Paulo continua, que não seja neófito. O que é neófito, né? O que significa isso, essa palavra neófito? Bom, essa palavra literalmente é uma transição de uma palavra grega. Ela veio para a língua portuguesa como uma transição mesmo, literal. Então, neo vem de novo, é onde nós conhecemos a palavra novo, e fitos é de onde vem planta. Sei lá, fitoerva, todo mundo conhece o shampoo, né? Feito à base de plantas. Então, um neófito é uma plantinha nova. Obviamente, Paulo está usando esse sentido metafórico. Então, essa palavra era usada para se referir à pessoa, uma coisa nova. Não pode ser um crente novo, uma pessoa nova, recém-convertida, pouco tempo. Por quê? Porque ela não tem maturidade. Ela não conhece a palavra de Deus. Ela não tem maturidade para lidar com as situações difíceis que um líder precisa lidar. Então, não pode ser neófito. Por quê? Paulo vai dizer, veja o versículo 6. Para não suceder que em si ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele pode começar a se ensoberbecer, se achar grande, eu sou o líder, eu mando agora, estou há pouco tempo, eu já estou aqui liderando a igreja. Paulo diz assim, não deve ser uma pessoa nova. Precisa ser um homem mais experimentado. Então, fora o apto para ensinar e o neófito, observe que todas as demais características são comuns aos cristãos. E Paulo, então, conclui com uma peroração, uma conclusão final, no versículo 7, onde ele diz o seguinte, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo diz assim, para concluir, ele precisa ter um testemunho bom, não apenas dentro da igreja, mas ele precisa ter um bom testemunho fora da igreja, no seu trabalho, na sua vida, onde ele estuda. Por quê? Porque senão Satanás pode usar isso para a ruína dele e da própria igreja. Satanás pode usar isso como sendo um laço para a vida dele. Isso será a sua ruína.
Essas são características, e nós que somos presbíteros, nós lemos essas características e dizemos, ufa, não é fácil. E significa que nós precisamos muito do temor do Senhor, do espírito de humildade, de oração, para que o Senhor nos ajude, de fato, a sermos líderes com essas características. A partir do versículo 8, observe, Paulo agora se centra nos servos, nos diáconos. A palavra diácono significa servos. Se por um lado os presbíteros, essa pluralidade de presbíteros governa, e por que uma pluralidade? Para não ter um só que manda, porque o cabeça é Cristo. Então essa pluralidade decide e dirige a igreja, esses presbíteros, e aí nós entendemos que é por isso que nós temos a igreja presbiteriana e as igrejas também reformadas, todas elas têm esse sistema. Além desses presbíteros que formam o governo, nós temos os servos, os diáconos, que ajudam em situações onde pessoas que precisam da misericórdia. Sobretudo, aquilo que Paulo diz, principalmente os da fé, aqueles que muitas vezes precisam de uma ajuda. E nós temos, no caso, os diáconos. Então, da mesma forma, quanto a diáconos, é necessário que sejam, a primeira palavra que ele usa é respeitáveis. Eles precisam ser homens honrados. Honrados. Paulo, então, começa com essa característica, ele vai listar 8 virtudes aqui. Obviamente, uma delas que não é necessário, obviamente, é ser apto para ensinar, porque os diáconos não exercem governo, eles não exercem o ensino direto na igreja. Então, a primeira é respeitáveis, eles precisam ser pessoas respeitáveis, homens honrados, dentro da igreja. Homens que nós olhamos para a vida dele e vemos pessoas respeitáveis. A segunda coisa que Paulo diz, veja o versículo 8, homens de uma só palavra. Interessante que a palavra grega aqui significa literalmente a ideia de uma bifurcação. Todo mundo sabe o que é uma bifurcação. Você vai numa estrada, tem lá uma bifurcação, né? Entrada para todo lado. Então, um homem de uma só palavra é um homem que toda hora não fica mudando de palavra, uma pessoa sem credibilidade nenhuma no que ela diz. Então, o diácono, ele precisa ser uma pessoa de uma só palavra, que não muda de palavra. Um homem sincero, mais uma vez, não inclinado a muito vinho, mesma característica que ele já tinha elencado para os presbíteros, não cobiçoso de sórdida ganância, e aqui Paulo, ele vai enfatizar muito mais do que quando ele fala dos presbíteros. Ele fala dos presbíteros não devem ser avarentos, mas é bom lembrar que na igreja apostólica, muita dessa questão financeira, quem lidava com ela eram os diáconos. Vocês lembram em Atos 6, eu preguei semana passada, eles eram responsáveis por ajudar as viúvas, as mulheres que precisavam de ajuda, não existia INSS naquela época. Então a igreja, os diáconos lidavam com aqueles montantes financeiros, ajudando, distribuindo. Então eles não podiam ter uma sórdida, uma terrível ganância no seu coração, não, eles tinham que ter um coração desejoso de ajudar. Outra característica que Paulo diz, no versículo 9, é que eles deviam conservar o mistério da fé com a consciência limpa. O que é conservar o mistério da fé? A palavra mistério que Paulo usa aqui tem o significado de que tudo aquilo que antes estava oculto no Antigo Testamento, agora é completamente revelado em Jesus. Então o mistério da fé tem a ver com a doutrina. Esses homens precisavam conhecer bem a doutrina, tinham que ser cristãos, eles não precisavam ser aptos para ensinar, mas tinham que ser homens que conheciam bem a doutrina. Eles tinham que conservar, eles tinham que guardar de fato, viver como bons cristãos, guardando a doutrina com a consciência limpa, homens que viviam não apenas no aspecto externo de conhecimento, mas homens que viviam uma vida com Deus, homens comprometidos com Deus, cuja consciência era limpa. Paulo, então, vai orientar Timóteo que no caso desses presbíteros, desses diáconos, aliás, alguns poderiam ser primeiramente experimentados. Eles poderiam ser testados como servos antes mesmo de eles serem eleitos. Eles poderiam ser experimentados, testados e, obviamente, se eles se mostrassem irrepreensíveis, essa característica fundamental, irrepreensível, eles então deveriam exercer o diaconato. Essas são as características dos diáconos. Mais uma vez, todo homem cristão deveria buscar essas
características. Todos nós deveríamos buscar. Agora, no versículo 11, o apóstolo Paulo vai focar nas mulheres, da mesma sorte as mulheres. A palavra aqui que ele usa, tanto pode ser traduzida como mulheres, como pode ser traduzida também como esposas. E parece que faz bastante sentido pensar nessas mulheres como sendo as esposas desses oficiais. De alguma forma, o apóstolo Paulo vai mostrar a importância delas também como apoiadoras, ajudadoras, não como pastoras ou presbíteras. Elas não devem querer isso, e isso não é bom que seja assim. Observe que quando Paulo vai falar a respeito dessas mulheres, obviamente ele não está falando de presbíteras, por quê? Porque ele não precisava acrescentar coisas novas. Se ele estivesse falando das mulheres como presbíteras, Paulo diz assim, olha, as mulheres têm que ser igual aos homens presbíteros. Não é isso que ele está falando. Nem também são diaconisas, porque Paulo vai elencar algumas características novas. Então, as mulheres teriam como não ser maldizente, os homens não faria sentido também. Então, a única coisa que faz sentido é que Paulo está falando especificamente para as mulheres de ambos. E o que é que Paulo então diz? E nós sabemos disso, sobretudo pelo versículo 12, porque no versículo 12, Paulo então retoma o assunto dos diáconos. É como se de alguma forma Paulo lembrasse de uma questão fundamental que ele não tinha falado dos diáconos, que era o fato deles serem bom governantes da própria casa. Então Paulo fala das mulheres e ele diz assim, é como se ele dissesse, opa, faltou, o diácono também deve ser um bom governante da sua casa. Então funciona literalmente como uma digressão de pensamento. É muito comum a gente encontrar nas cartas de Paulo. Ele vai falando do assunto, essa digressão de pensamento, ele fala de um assunto e depois retoma aquele assunto que ele volta a falar antes. É o que nós chamamos hoje modernamente dos parênteses, né? Então, aqui nesse versículo 11, Paulo então vai falar dessas mulheres. O que é que Paulo então vai dizer a respeito das mulheres, dos presbíteros e dos diáconos? Paulo vai elencar 3 coisas. Ele não vai dizer que ela precisa ser pastora, ser falante, não, ela só precisa ter 3 coisas. Simples. É importante dizer isso porque às vezes o homem quer ser candidato a presbítero, diácono, e às vezes a mulher fica preocupada com respeito a ela. Não tenha preocupação, fique tranquila, tá bom? São 3 coisas que você precisa ser. Primeiro, ter dignidade, veja o que Paulo diz aí, respeitáveis, uma pessoa honrada. Segunda, não maldizente, a palavra aqui é diaba, literalmente da língua grega. A palavra que Paulo usa aqui, certo? Literalmente é isso, ela não pode ser uma diaba. Eu quero uma pessoa maldizente, uma pessoa que fala mal, causa confusão, não. Qual o contrário disso? Uma pessoa sóbria. Em terceiro lugar, fiel em tudo, ou seja, fidelidade ao Evangelho, uma mulher crente. É só isso, minha irmã, que você precisa, não se preocupe. Não se preocupe. Se o seu esposo quiser ser pastor, que seja docente, ou como a gente chama, o presbítero docente, ou presbítero regente, diácono, ou diácono, não tenha medo. A igreja não deve cobrar nada de você além disso. É só isso que você precisa. Ser uma mulher honrada, sóbria e crente. Só isso. É simples. E aí, no versículo 12, Paulo então vai retomar os diáconos. O que é que ele vai dizer então dos diáconos? Observe que Paulo vai voltar à questão dos diáconos que devem ser marido de uma só mulher, a mesma coisa dos presbíteros, deviam governar também a própria casa. E Paulo então vai concluir, mais uma vez, com a peroração, uma conclusão, dizendo o seguinte: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. E aqui é interessante, o apóstolo Paulo, da mesma forma que ele vai falar dos presbíteros, e ele então conclui, mas quando ele vai concluir com os diáconos, ele usa um termo diferente, e eu acho interessante isso. Para mim não é à toa. E o que é que significa essa ideia de preeminência? Literalmente a ideia na língua grega, a ideia de uma pessoa preeminente, que está em um grau. A palavra literalmente vem de degrau. Então o que Paulo está querendo dizer é que aqueles que são bons diáconos,
eles alcançam para si mesmos, obviamente diante de Cristo, uma preeminência, uma honra. Porque, veja, eles são servos. O nome é isso, diácono, servo. Então, geralmente, quando você está servindo muitos outros, a tendência da igreja é considerar os diáconos como sendo uma pessoa menor, inferior. Ele não é um presbítero, ele não está em governo, mas ele está servindo as pessoas na igreja. Então, nós olhamos para os servos e dizemos, bom, parece que ele é só um servo. E, às vezes, muitos diáconos pensam assim. Até pessoas que dizem que o sonho dos diáconos é serem presbíteros, coisas completamente diferentes. Alguém pode ter qualificações para presbítero e não ser diácono. Você pode ter qualificação para o diácono e não para o presbítero. São coisas distintas. Mas Paulo diz assim, vocês diáconos, que vocês se exercerem bem, vocês alcançam preeminência e intrepidez na fé em Cristo. Ou seja, vocês têm uma honra gloriosa, que talvez as pessoas não vejam, talvez a comunidade não percebam sobre a importância do trabalho de vocês. E é por isso que Paulo, então, conclui dessa forma, falando sobre a importância dessa atitude de diáconos quando são fiéis ao Senhor, dessa atitude de fidelidade deles e das suas recompensas. Resumindo, irmãos, o que Paulo ensina aqui é que é vital para nós, em igreja, orarmos para termos líderes com essas qualificações. Líderes. E por quê? Eu expliquei domingo passado em outros sermões. Jesus está sentado à destra de Deus. Mediante o Espírito, ele governa a igreja. E como é que Cristo governa a igreja? Esses presbíteros, eles representam exatamente o Cristo pastor, o Cristo que ensinava a palavra de Deus. Cristo foi um pregador da palavra. Ele pastoreou com as Escrituras. Mas Cristo também foi cheio de compaixão. Ele tinha esse olhar de sensibilidade para as necessidades humanas. Então, quando nós temos esses dois ofícios funcionando bem na igreja, de forma coesa, unida, presbíteros e diáconos, o próprio Cristo está cuidando, a igreja percebe que Cristo está cuidando do seu povo através desses homens. Quando esses homens não estão trabalhando de forma unida e coesa, exercendo as suas responsabilidades, a igreja sofre. É por isso que eu não sei se vocês já observaram, e eu quero usar uma ilustração aqui, não sei se vocês já perceberam como os gansos voam em V. Vocês já observaram? Geralmente muitos pássaros eles voam em V. Você olha no céu e existe um V, um na ponta e os outros estão atrás. Por que eles fazem isso? Quem ensinou isso a eles? A criação de Deus é uma coisa maravilhosa. Quem ensinou? Por que eles fazem isso? Porque a maioria do comportamento das aves é assim. É interessante que eu estava pesquisando que à medida que cada árvore bate suas asas, ela cria uma elevação para o pássaro que o segue. Então, a da frente, ela vai criar uma elevação para aquelas que o seguem, e uma formação em V, o bando inteiro adiciona pelo menos 71 a mais de alcance de voo do que se cada uma voasse sozinha. Então, quando eles estão voando naquela formação em V, elas vão conseguir voar 71% mais rápido do que se elas fossem sozinhos. Então, às vezes, eles cruzam o Atlântico. Você imaginou eles cruzarem o Atlântico? E à medida que eles estão voando em V, quando aquele da frente vai se cansando, ela então volta para trás e aquele atrás pega o vácuo da outra. Eles estão juntos ali. Sempre que um sai da formação, é interessante, quando um sai da formação, ou não está na formação exata, de repente os outros sentem uma racha resistência de tentar voar sozinho. Ele sofre. Ele volta para a formação, porque quando ele sai um pouco da formação, ele começa a sofrer, ele começa a usar mais energia. Eu preciso voltar para a formação e ver, senão eu não vou aguentar, eu vou morrer. Outra coisa interessante é que quando um cansa, ele gira para a parte de trás e troca a posição. E os de trás, e às vezes a gente escuta eles fazendo aquele barulho, já observou quando eles passam fazendo barulho, os de trás estão dizendo ao da frente, vai, essa é a ideia. Eles estão motivando os da frente.
o da frente, para não desanimar. Agora é a sua vez, depois eu vou retomar. Muito interessante isso. Quando um deles fica doente, 2 outros gansos saem da formação e os seguem para fornecer proteção. Eles ficam em algum lugar e eles aproveitam um outro bando para seguir até encontrar o seu bando original. Isso nos faz lembrar daquilo que Deus diz lá em Jó, capítulo 12, versículos 7 e 9, diz assim: mas pergunte aos animais selvagens, e eles vão te ensinar. Pergunte aos pássaros do céu, e deixe-os lhe contar. Ou fale com a terra, e deixe-lhe ensinar. Deixe que os peixes do mar lhe deem a conhecer. Quem dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Maravilhoso isso. Quem não sabe que uma coisa dessa não pode ter sido uma obra do acaso? Porque a primeira tentativa eles morriam, nem chegavam. Como é que eles aprenderam isso? Criação. E como essa ilustração é importante para nós? Porque uma liderança em igreja é exatamente assim. Um grupo de presbíteros e diáconos deve funcionar exatamente assim, tanto individualmente como conjuntamente. É por isso que um conselho ele precisa ser um grupo em V, uma formação em V. Às vezes, um dos membros começa a cansar. A vida pastoral, a vida de lutas, não é fácil. E é preciso que os de trás comecem a buzinar. É preciso que muitos também comecem a trocar, a assumir posições, porque é impossível, em uma comunidade, fazer tudo. Não funciona. Todos os presbíteros devem se engajar. Da mesma forma, os diáconos, todos devem se engajar. Se você é eleito e você não cumpre a sua missão, você está lançando a força para os demais. Os demais estão tendo que trabalhar por você. Isso não é bom para a igreja. Eu quero então fazer algumas aplicações finais, importantes para nós a partir desse texto da Palavra de Deus. A primeira aplicação que eu quero trazer é que há de fato um real perigo de desejarmos liderar e servir na igreja. Eu tenho observado hoje que falta nos homens um desejo de servir. Parece que nós estamos vivendo meio que desnorteados, anestesiados com o mundanismo, com a nossa própria vida, com os nossos afazeres, que nós não conseguimos nos prender de nós mesmos para nos dedicarmos a Cristo. Então nós abrimos um processo como esse para a eleição de presbíteros e diáconos e nós vemos pouco interesse, nós vemos pouco engajamento. Se alguém aspira a isso é uma obra excelente. Nós devíamos ter exatamente isso, homens querendo servir a Cristo, querendo servir a sua igreja. Esse é um perigo real, da falta de desejo de querer servir. Outro perigo é o medo. Às vezes nós olhamos e dizemos, bom, eu sei que eu não sou completamente qualificado. Veja, todo pecador, ele tem as suas dificuldades. Mas quando nós nos colocamos, compete àquelas pessoas, à comunidade, a ver se você tem a qualificação. Ao conselho ver a qualificação. E essa qualificação, essas qualificações não significam que você será um homem perfeito. Não. Todo homem cristão, eu sempre digo, deveria ser um candidato por excelência. Porque esse é o padrão de um cristão. Um candidato por excelência. E eu digo a vocês, se vocês forem e viverem essas qualificações como homens cristãos, não apenas vocês vão ser candidatos por excelência nessa igreja, mas vocês também vão ser excelentes esposos e excelentes pais. Vocês, mulheres, deveriam orar, pegar essas qualificações e orar todos e dizer, meu Deus, eu queria que meu esposo tivesse essas qualificações. Todos os dias. Vocês, mulheres que querem casar, mulheres cristãs com alguém, vocês deviam dizer assim, é esse tipo de homem que eu queria que Deus colocasse na minha vida, com essas características. E vocês, homens cristãos, dizem assim, eu preciso ter na minha vida essas características de um verdadeiro cristão. Há também o perigo da falta de exame na nossa vida.
Nós que somos presbíteros temos que estar sempre examinando a nossa vida. Aqueles que já são diáconos, estamos sempre examinando, porque um dia eu e você, nós vamos prestar contas a Cristo com respeito à nossa função. Há o perigo também da escolha baseada em posição social. Às vezes é muito comum na igreja. Nós escolhemos alguém apenas por posição social, por questão financeira. Essas coisas, elas são irrelevantes. E o que faz bonito na igreja cristã é exatamente isso. A igreja cristã era o único lugar no Império Romano que um judeu sentava ao lado de um gentio, um homem de uma mulher, um velho de um jovem, um romano de um bárbaro, como eles chamavam. Não existia isso, irmãos. Os romanos não se misturavam. Um senhor ao lado de um escravo. Nem nas sinagogas judaicas eles estavam juntos. Existia o lugar da mulher, separado. Nos cultos daqueles deuses romanos, isso não existia. E o que é mais importante é exatamente isso. As pessoas que tenham essas qualificações. Isso torna a igreja bonita. Você vai ver pessoas que são presbíteros e diáconos, e nós temos esse exemplo em muitas igrejas cristãs, que são doutores em suas universidades, e nós temos aquele irmão que muitas vezes estudou, que vai orar e às vezes erra em uma concordância, e daí? E daí? Mas são crentes do mesmo jeito. Isso nos faz lembrar de C.S. Lewis, um homem brilhante, professor de Oxford, que conheceu, todo mundo deve conhecer as inúmeras obras de C.S. Lewis, como as Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, ele conta que certa vez ele vai em uma igreja cristã, recém-convertido, e ele conta, diz o seguinte: eu olhava para aquele homem do meu lado, um homem simples, um homem iletrado, quase analfabeto, e eu me considerava tão pequeno diante dele, considerando a forma como ele servia a Cristo. Isso é a igreja cristã. Todo mundo aprende com todo mundo. E a liderança cristã, nós temos que estar atentas para não deixarmos que esses padrões mundanos entrem em nosso meio. Devemos orar também como igreja, para que Deus esteja levantando homens com esse perfil. Essa é a tarefa da igreja. E se nessa eleição nós não tivermos a quantidade de candidatos, isso significa que os homens precisam orar mais, e nós como igreja precisamos orar mais. Porque também é melhor não elegermos, ou elegermos menos, do que elegermos pessoas não qualificadas. É melhor ter menos. Eu não sei qual é a vontade do Senhor. Eu até agora nem olhei a lista dos indicados. Vou olhar hoje. Hoje é o último dia de indicação de nomes para presbíteros e diáconos. E a minha esperança é que Deus esteja nos dando líderes que realmente se importam com o rebanho de Cristo. Líderes que amem ao Senhor Jesus, a sua igreja, mas que se importem, que queiram servir. Presbíteros e diáconos. Isso será uma bênção para a igreja e será uma bênção também para a sua vida como cristão. A pior coisa é você não ter um líder que não seja um seu referencial. A pior coisa é você não ter alguém que você tenha um mínimo de referência para a sua vida. E a minha oração é que vocês, membros, possam ouvir dos líderes de vocês aquilo que o apóstolo Paulo disse, escrevendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É isso que todo líder cristão deve almejar dizer. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a termos líderes assim. Oremos. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua palavra. Obrigado, porque em todas as coisas o Senhor tem sido bondoso e generoso conosco. Sobretudo em nos dar a tua palavra para, de forma clara, objetiva, direta, nos instruir com respeito aos líderes que devemos escolher. Te pedimos misericórdia em relação ao nosso país.
porque muitas vezes nós nos vemos tão contristados como cristãos, por vermos alguns líderes cujas ideologias e pensamentos são totalmente opostos à palavra de Deus. E por outras vezes ver outros que até têm concepções parecidas, mas cujas características são completamente distantes daquilo que a palavra de Deus requer para líderes. Tem misericórdia de nós e nos dá também bons líderes, tanto nos poderes legislativo, executivo e judiciário. A nossa nação tem sofrido há muitos anos, sem homens que pensem no bem em público, que não sejam corruptos, homens que realmente governem, não pensando em si mesmos, homens irrepreensíveis, exemplares. Ó Deus, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quando nós refletimos hoje sobre a liderança cristã, nosso coração não pode também deixar de clamar para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Às vezes nós ficamos tão sem esperança. E aí nós nos lembramos que a nossa esperança está em Cristo. E nos lembramos também da nossa missão de anunciar esse verdadeiro Evangelho, que transforma as estruturas, mas primeiro transformando o coração dos homens, mudando-os, tornando-os à imagem de Cristo. Que em meio a esse contexto que nós estamos vivendo, que nós não venhamos a desanimar, mas que nós possamos nos animar em nossa missão de pregar o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.